Vamos por aí. Deixa um pouquinho essa câmera aqui, que está um pouco alta. Acho que agora tá bom. Olá, eu sou a Paula Coutinho e esse é o nosso primeiro episódio da série Caixinha de Gestão. Boa tarde, tudo bem? Bom, toda semana eu vou escolher uma das perguntas, tá? Que vocês me fazem lá na caixinha de perguntas semanal, que inclusive está rolando, e transformar em um tema de live. Eu acredito que assim a gente pode ficar mais próximo, né? E eu consigo aprofundar um pouco mais ali naquele tema e continuar a corrente de ajuda que a gente começa lá nos stories, porque vocês sabem, né? Toda vez que você coloca uma pergunta lá e eu compartilho a resposta daquela pergunta, a gente está se ajudando. Eu estou te dando um feedback da sua resposta, mas com certeza existem outras pessoas ali que também vão curtir aquela resposta, vão curtir aquela pergunta e vão se sentir ajudadas. Às vezes é uma dúvida que não estava, como que a gente pode dizer, ali no pensamento da pessoa naquele momento, ela achava que ela não tinha aquela dúvida, e quando ela consegue enxergar, né, ela lê aquela pergunta, ela lê aquela resposta, ela tem uma noção clara, assim, de que ela estava precisando escutar aquilo ali, né? Então, o tema de hoje, baseado ali nas perguntas que eu recebi semana passada, é como lidar com a concorrência. Bom, tá dando ruim aqui no meu arquivo. Pronto. Tá. Então, começando assim, do começo, né, como eu costumo dizer, do jeito que eu gosto, o que é, afinal de contas, concorrência? Bom, eu fui lá no Google, lá no meu amigo Google, e segundo ali o Google e o senso comum, a concorrência é uma concorrência econômica que corresponde à situação de lucro de um mercado, né? E em que os diferentes produtores, vendedores, fornecedores de um determinado bem ou serviço atuam de forma independente ali em face aos compradores e aos consumidores com vista em alcançar um objetivo para o seu negócio, ou seja, lucros, vendas, e até a dominação aí do mercado, utilizando os diferentes instrumentos, como o preço, a qualidade dos produtos, o serviço, o pós-venda e etc. Bom, trocando em miúdos é o quê? Um pouco de água aqui. Trocando em miúdos a concorrência, trazendo aí para a nossa realidade, né? A gente pode dizer que a concorrência, ela acontece entre as floriculturas, os negócios de flores, né? Com vista aí a angariar mais clientes, a trazer mais clientes para o seu bar e para conseguir vender e ter lucro e até dominar o mercado, como a gente pode dizer. Então, seria basicamente isso aí. Os personagens aí da concorrência, para a gente, são as outras floriculturas, são os outros negócios de flores, os clientes e os produtos que a gente vende ali, tudo isso com o objetivo final de lucrar, de vender todos os dias, de lucrar todos os meses, lutando aí de frente com a sazonalidade, como eu costumo dizer. Bom, então, diante disso, a concorrência é um estado dinâmico, né? De um mercado que ele estimula as empresas a investir, a inovar, pensando ali em maximizar os seus ganhos. Pensando em todo esse conceito aí de concorrência, eu, Paula, à frente ali da minha Vila Flores, eu enxergo a concorrência como uma oportunidade de crescer, tá? Eu consigo enxergar aí o lado bom. Então, assim, na minha concepção,
A gente só pode concorrer com a gente mesmo, tá? Porque o meu jardim, ele não tem as mesmas características que o jardim do coleguinha ao lado, da cidade mais próxima, do bairro ao lado, da calçada da frente. Porque, assim, a gente se comparar com o outro, a verdade é que a gente nunca vai ter exatamente as mesmas condições de custos, oportunidades e até mesmo dom, né, para oferecer aí produtos e serviços tão semelhantes a ponto de serem comparados lado a lado entre si. Então, eu acredito muito que a concorrência a gente concorre com a gente mesmo, sabe? A gente só consegue comparar o nosso produto com o nosso produto. Eu só consigo te dizer como é que foi o meu janeiro de 2021 comparado com o meu janeiro de 2020. Não adianta eu chegar aqui para o nosso colega aqui da serralheria artística e falar: me conta aí como é que foi o seu janeiro de 2021. Me conta, porque aí a gente vai comparar e a gente vai ver quem é que foi que vendeu mais. Não, tá errado isso. A gente tem que concorrer com a gente mesmo. E eu sei que concorrência parece uma palavra assim muito pejorativa e muito negativa. Não encare dessa forma. Encare a concorrência como uma forma de crescer mesmo, tá? De você concorrer com você mesmo para você chegar num objetivo final de uma forma melhor. Então, assim, desde lá do início, quando eu fui fazer um plano de negócios, né? Que todo mundo dizia que a gente tinha que fazer um plano de negócios para abrir um negócio. E eu acredito que o planejamento faz parte, tá? Da abertura do negócio, mas tinha ali uma tarefa que era, sabe, esgotante, se é que essa palavra existe. Me esgotava profundamente ter que fazer uma análise do mercado, análise de preço e comparativo de produtos, porque, assim, não fazia muito sentido para mim, sabe? Eu ficar o tempo todo me comparando com os demais. Eu achava extremamente interessante eu ter uma noção do mercado, para entender até, como eu estava começando, entender como que eles estavam ali ventilando o mercado, como que eu podia achar o meu espaço sem fazer mais o mesmo, né? Como eu digo muito por aí. Então, a partir disso, eu resolvi juntar ali todos os conceitos que me passaram, tá? Tanto nessa fase aí de abertura de loja, que eu ainda não tinha estudado administração, quanto na fase que eu fiz uma pós ali de administração de empresa, eu peguei todos esses conceitos, tá? E fui testar a melhor forma de fazer a engrenagem do meu negócio funcionar. E aí, pensando nisso aí que eu ventilei durante esse período, esses 2 períodos que eu citei, que foram muito importantes em relação a essa história de analisar a concorrência e conhecer o mercado, eu pensei nessas coisas e juntei aí umas dicas chaves, fiz um resumão, para que, com o intuito de que você se saia bem aí quando o assunto for concorrência, porque eu acho que é uma pedra aí nos sapatos de todo mundo que tem comércio, de que tem loja física ou loja não física, de que vende algum produto, é essa história da concorrência, é essa história do comparativo, é essa história de sair na frente na hora de ganhar os clientes. Então, tá. Primeiro de tudo, você é chata de novo que vai falar da organização, mas eu acredito muito que antes de qualquer coisa, você precisa organizar a sua empresa antes de se preocupar com o que tem do lado de fora, tá? Então, assim, se o seu negócio de flores não estiver organizado, absolutamente nenhuma das dicas ou qualquer outra de outras lives vai te ajudar a lidar aí com a concorrência, certo? Então, primeiro, vamos olhar para dentro, vamos organizar, para depois pensar do lado de fora. Então, ultrapassado aí o tópico da organização, eu acredito muito que você precise aí continuar olhando para dentro. Então, a minha ideia
é que você faça uma avaliação mesmo, tá? Da sua tabela de produtos, e identificar se existe a sua digital, sabe, ali. Se existe um toque de personalização, tá? Tanto em relação a você, quanto em relação ao seu cliente. Então, a diferenciação dos produtos ali, né? A diferenciação dos produtos, ou seja, se você dá destaque ao que você vende, eu acredito que seja um ponto fortíssimo para você lidar com a concorrência e ganhar essa corrida, né, em relação aos demais, você se destacar em relação aos seus clientes. Então, quando eu falo de você colocar a sua digital na sua tabela de produtos, eu acredito que eu até falei sobre isso numa live com uma colega que é florista também daqui. Mas recapitulando isso aí, você colocar a sua digital ali na sua tabela de produtos, nada mais é do que você olhar para aquele produto e aquilo significar um pedaço de você, tá? Você tem que olhar, você tem que admirar. Você tem que terminar de fazer um buquê ali no seu ateliê, na sua mesa de apoio, você olhar para aquilo e admirar aquilo. Você acreditar naquele produto que você está fazendo e você olhar e falar, eu gostaria de ganhar esse produto, tá? Eu acho que essa frase é muito significativa para você ter absoluta certeza que você está fazendo um produto que te agrada imensamente. Quando você olha alguma coisa que você fez e você fala, estou passando, eu sei que é muito difícil fazer essa avaliação, tá? Você olhar e analisar isso aí, como se você estivesse acima daquilo ali que você mesmo produziu. Mas eu acho que é muito importante para você conseguir identificar se está sendo aquilo ali, está sendo a sua cara, está tendo a sua digital. As pessoas que te conhecem vão falar, não, realmente, você está produzindo um negócio aí que tem a sua carinha, o seu jeito. Nossa, que buquê alegre, putz, você é super alegre, tem a ver, você dá movimento à sua produção artística. Então, eu acho isso muitíssimo importante, tá? Bom, ainda aí na linha do tópico anterior em relação à digital, eu acho que uma coisa que é muito importante é você construir uma marca forte, tá? O que que é uma marca forte? E para isso eu acho que é necessário você estar dia após dia reforçando essa marca para os seus clientes e até para você mesmo, porque tudo que a gente fala, a gente escuta melhor, né? Então, assim, não basta você falar o nome da sua marca por aí, tá? É preciso que a sua marca tenha um pedaço seu. Como é que a gente vai entender isso? Então, assim como os produtos precisam levar a sua digital aí pela cidade fora, a sua marca também precisa ter a sua cara, porque só dessa forma os clientes vão conseguir se apaixonar pela sua marca e pelos seus produtos. Então, assim, você percebe que toda vez que eu falo da Vila Flores, que é a minha floricultura, né, que é o meu negócio de flores, eu faço questão de chamar de minha Vila Flores. Por quê? Eu acho que isso significa muito exaltar, realçar, sabe, a minha marca. Tornar a minha marca um evento que acontece todos os dias por meio dos produtos que eu vendo. Então, se eu digo para você a minha Vila Flores, isso já te significa que é um pedaço de mim. E a melhor reprodução dessa marca, desse negócio de flores, que é um pedaço de mim, são aqueles produtos pelos quais eu sou extremamente apaixonada e eu olho e eu afirmo com todas as letras. Eu gostaria muito de ganhar um buquê desses, uma cesta dessa, uma caixa dessa, enfim, uma orquídea e etc. Então, os produtos tendo a sua digital, eles são a melhor reprodução de uma marca pela qual você é apaixonada, tá? Isso aí tá tudo muito coligado, esses dois tópicos estão muito coligados. Os produtos que têm a sua digital e a marca que tem a sua cara e você demonstrar sempre, afirmar sempre por meio de palavras e atitudes que você é extremamente apaixonado por aquilo que você tem e faz, né?
Então, acho que são dois pontos muito importantes para você lidar com a concorrência. Isso porque a gente percebe aí no mercado, independente do nicho, tá, gente? Não só no nosso, que existem muitas pessoas que estão só cumprindo tabela, estão só vendendo um produto. Para elas, aquilo é apenas um produto barra serviço. E se você é apaixonado pela sua marca, se você tem paixão pelos seus produtos, se eles têm a sua cara, se eles têm a sua digital, se você faz questão de exaltar e realçar isso, você já se diferencia. Você transmite para o seu cliente que existe alguma coisa diferente ali. Se ele olhar para você, olhar para uma pessoa que está apenas num repete, está apenas fazendo um produto ou serviço por fazer, ele vai sentir que existe diferença nisso. E ele vai preferir conversar com você. A gente adora ficar perto de casais apaixonados porque eles brilham, as pessoas brilham quando estão apaixonadas. Então, isso é muito importante para você ganhar aí essa, se eu posso chamar assim, né, essa corrida com a concorrência. Bom, um exemplo clássico disso aí, aliás, pulei um tópico aqui, desculpe. Bom, outro fator importante para lidar com a concorrência é a tal da experiência que você proporciona para o seu cliente, tá? Ou possível cliente no que tange aí o atendimento. Eu acho que o atendimento, ele é um fator importantíssimo, tá? No que diz respeito ao cliente e no que diz respeito a você se destacar e ganhar essa corrida em relação à concorrência. Então, é essencial que o seu cliente ele se sinta em casa, que ele se sinta muito à vontade para falar com você tudo o que ele precisa em relação àquela demanda. E mais, e acreditar que você é a única pessoa que pode resolver o problema dele, tá? Então, assim, um exemplo aí muito interessante em relação a isso é quando aquele cliente ele não consegue ser atendido por mim na Vila Flores naquele dia, porque, como vocês sabem, eu trabalho com uma agenda aí que eu eduquei o meu público, no sentido de que minha agenda normalmente fica pronta no dia anterior. Então, claro que demandas que surgiram no mesmo dia, se eu consigo encaixar na agenda, obviamente que eu encaixo. Mas acontecem algumas situações, às vezes mais do que deveria, mas cria aí uma situaçãozinha que eu vou contar para vocês, quando um cliente não consegue ser atendido naquele dia pela Vila Flores e ele simplesmente fica atrás tentando até conseguir comprar o meu produto, isso significa que ele tem ali uma crença de que só eu posso resolver o problema dele. Só os meus produtos, só a minha floricultura pode resolver a demanda que ele tem em relação a flores e produtos e presentes desse nicho. Então, assim, é, é até engraçado, porque às vezes acontece dele não conseguir ser atendido e às vezes ele nem procurar solução externa, sabe? Porque algumas pessoas ainda perguntam: ah, você me indica alguém? Porque eu precisava muito para hoje, não tem como eu estender esse prazo aí, enfim. Mas a maioria não chega nem a perguntar, e quando dá um dia, 2 dias, ele volta aí para tentar saciar a demanda dele. Como aconteceu foi essa semana, tiveram duas situações aí que chamou a atenção nesse sentido. Uma foi uma pessoa, quando eu estava viajando, na época da semana anterior ao carnaval, ela me mandou uma mensagem e eu falei, olha, eu tô off, só volto depois do carnaval, depois aí desse feriado, que não é feriado, então a Vila Flores está com as atividades suspensas, então dessa vez, infelizmente, eu não vou conseguir te atender e tal, tem todo um discurso ali para você ser agradável e amável com o seu público, né? E aí essa pessoa me procurou ontem e, a agenda estava super cheia e eu falei, olha, o entregador está vindo para cá buscar as entregas. Eu consigo te encaixar, mas a gente tem 30 minutos para fechar a venda, você dá uma olhada no que você quer. Eu consigo te atender nisso aqui.
te atende? Vai suprir sua necessidade? Você acha que rola? Ah, eu acho que rola. Então, vamos dar continuidade aí, efetivar o pagamento e fazer essa coisa toda, você me mandar os dados da entrega, me mandar a mensagem do cartão para eu conseguir despachar esse produto, porque senão não vai rolar hoje. Mandei os dados da entrega para ela preencher, cri, cri, cri. Eu falei, gente, não é possível. Deve ter acontecido alguma coisa. E eu não sabia o que eu fazia, porque eu não tinha os dados da entrega, não tinha o pagamento, não tinha a menor condição de continuar com aquela venda. Aí mandei uma mensagem quando deu o prazo. Falei, olha, nosso prazo expirou. Eu sinto muitíssimo, mas dessa vez eu não vou conseguir te atender. Aí tá, aí passou um tempo, ela voltou, sei lá, algumas horas depois, ela voltou, falou, nossa, mil desculpas, a bateria do meu celular caiu, eu não consegui dar continuidade. Poxa, nossa, não acredito que eu perdi a oportunidade, minha mãe ia adorar o buquê e tal. Nossa, eu te agradeço muito pela sua atenção, te agradeço por ter tentado me encaixar na agenda de entregas. Infelizmente não deu certo, mas não vão faltar outras oportunidades. Tá, e aí, o que você tira disso? Olha que coisa maravilhosa. A pessoa não conseguiu o que ela queria e ainda assim, ela me agradeceu pelo atendimento, ela me agradeceu pela tentativa e disse o mais importante, que ela vai voltar para tentar efetivar aí essa venda. Então, é uma situação muito legal que acontece aí quando você gera toda uma experiência para o seu cliente a ponto dele acreditar que só você consegue resolver a demanda dele. A outra situação que também aconteceu essa semana foi de um rapaz, eu já entreguei outras coisas para a namorada dele, e ele tinha me procurado 2 vezes. E nas 2 vezes não tinha dado certo por causa de horário, enfim, uma coisa toda. E aí ele me mandou mensagem muito cedo. Eu já estava de pé preparando as coisas. Ele me mandou uma mensagem muito cedo ontem mesmo. E aí falou: "Ah, e aí, hoje vai dar? Hoje vai dar? Me diz que dá". Poxa, enfim, a gente conseguiu se ajeitar e ele ficou super satisfeito que a namorada dele recebeu ali o buquê e, e, e eu consegui resolver a demanda dele. E ele e ela ficaram bem felizes e tal com a entrega. Então, é outro exemplo aí disso tudo que eu falei até agora, né? Principalmente desse último tópico de você gerar uma experiência tão boa para o seu cliente que ele fica ali extremamente vinculado a você. Bom, é... tá, vamos lá. E em relação a essa parte aí que eu falei, eu fiz uma anotação aqui que eu acho importante falar para vocês. Isso aí acontece, né, em relação do cliente acreditar que só você pode resolver a demanda dele. Acontece em parte porque ele adora os produtos, né, e o atendimento, e em parte porque todo mundo gosta de comodidade. Isso é um fator muito importante. Quando você gera uma experiência legal e você gera uma comodidade para o seu cliente, dificilmente ele vai te trocar por outro, tá? Porque nós, seres humanos, a gente adora o conforto ali do que a gente conhece, né? Então, você precisa gerar esse conforto no cliente, porque dificilmente ele vai querer testar outro fornecedor aí para a demanda dele, porque isso requer iniciar um novo relacionamento. Por exemplo, esse casal aí, esse menino e essa menina, ele não foi atrás de um buquê de flores em outro lugar, porque na cabeça dele reiniciar todo o relacionamento. Aí explica e diz como ela gosta. Enfim, é tipo começar um namoro novo, entende? A gente não gosta muito disso, apesar da emoção da novidade. Bom, outro aspecto importante aí, a guerra de preço. Bom, a minha opinião em relação à guerra de preços é que ela só prejudica o pequeno empresário, tá? Porque competir pelo menor preço te coloca numa situação limite, tá? Que você fica sem margem mesmo, e pode te levar ao prejuízo e com certeza pode te levar à falência. Então, assim, eu acho interessante a gente deixar essa guerra de preços aí para os grandes negócios, tá? E vamos aí nos atentar ao que nos diferencia, certo?
E eu acredito que o preço, ele não deve ser um desses fatores de diferenciação. Claro que você vai tentar praticar um preço compatível com o mercado, tá? Mas se você se dedicar a realizar um serviço e um produto impecável e diferente, você precisa cobrar por isso, porque se você não se valorizar, o cliente também não vai te valorizar, entendeu? Então, não adianta você se igualar ao mercado, mas você está fazendo um produto que está aqui, que está no topo, entendeu? E você cobrar como se você estivesse aqui. Você vai se sentir desmotivado, você vai demonstrar para o seu cliente que você não se valoriza e você vai entrar numa guerra de preço que não beneficia ninguém. Então, você também precisa se diferenciar na forma como você se relaciona com seus produtos, como eu falei lá em cima. Então, assim, em relação também aí ao preço, existe uma situação muito interessante, que foi até parte da pergunta que me fizeram, que acontece aí na maioria das cidades. Os grandes supermercados vendendo flores, né? Normalmente de vaso, né? Acontece muito também com orquídea, flores e plantas aí em vaso, num preço menor até do que você paga no seu fornecedor. Tá, você tem duas coisas para fazer com essa situação aí que às vezes a gente não consegue nem compreender, né? Primeiro, você não vai tentar, né, vencer o mercado, né, o supermercado, porque você só tem a perder aí nessa guerra, porque como eu falei antes, o grande player, ele pode competir em relação ao preço, ele pode praticar um preço menor do que a maioria, porque ele ganha de outras milhões de formas. Então, não tente entrar aí nessa guerra com ele, porque não vai te levar a nada. Então, você se coloca no seu lugar e oferece aí o que justamente ele não consegue oferecer de forma nenhuma, que é o quê? Um produto diferente, um produto bonito, um produto bem executado, uma embalagem brilhando e um atendimento conectado com o seu cliente, tá? Se liga nesses fatores que eu falei, eu vou até repetir. Produto diferente, produto bonito, bem executado, embalagem brilhando e um atendimento conectado com o seu cliente. Absolutamente nenhum supermercado, por menor preço que ele cobre, ele consegue repetir esses fatores ali no funil de vendas dele, na cadeia de vendas dele, na esteira de vendas dele, não interessa como você chame esse processo. Então, se concentra nisso. Para de pensar que o supermercado está vendendo um pote 11 de orquídea a R$19, a R$20. Às vezes até menos do que o seu fornecedor de flores faz. Para de se preocupar com isso. Ele não consegue fazer uma embalagem maravilhosa para essa orquídea e agregar valor. Ele não consegue atender o cliente e deixar o cliente tão à vontade como se ele estivesse em casa. Ele não consegue fazer um atendimento que agrega outros produtos a essa orquídea. Então, se concentra no que você pode fazer e deixa essa guerra de preço para lá, que isso definitivamente não nos diz respeito em se tratando de pequenos comércios, de comércios de loja física ou virtuais, mas que somos pequenas empresas, tá? Então, outra coisa que você pode fazer em relação a esses pequenos preços praticados em relação aos supermercados é você observar que se o preço que eles cobram no vaso de orquídea, aí, como eu falei, é menor do que o do seu fornecedor e você consegue confirmar que a qualidade daquele produto é a mesma que o seu fornecedor te vende, uma dica rápida e usual. Vai lá, compra essa orquídea no supermercado e revende. Vai dar na mesma do que você estiver comprando no seu fornecedor. E assim, se você não pode concorrer com ele, use o supermercado como seu aliado, tá? E não precisa ficar preocupado em relação aí ao fornecedor,
porque você vai trair ele numa coisa muito pequena, sabe? Um vasinho de orquídea que você vai comprar no supermercado, em vez de comprar no fornecedor, no seu fornecedor usual. Então, assim, usa esse problema, transforma o problema em uma solução, certo? Pega lá esse vasinho de planta que o supermercado vende baratinho, né? Vende lá com 5, 10 reais a menos que o seu fornecedor padrão de flores vende. Vai lá e compra do supermercado, se a qualidade for boa. Vende e mantém o seu atendimento tudo normal. Transforma isso, transforma o supermercado no seu aliado. Se ele quer vender barato, o problema é dele. Vai lá, compra esse negócio e revende e ganha seu dinheiro em cima, entendeu? Mas nada de ficar se comparando e ficar tentando entrar numa guerra de um supermercado tipo o Carrefour, que, pô, se o cara tá no mundo inteiro, ele pode vender o vaso dele de orquídea a 20 reais, para ele não vai fazer a menor diferença, certo? Guardem flores e cestas. Temos sempre que focar no diferencial e, infelizmente, hoje, bom atendimento é diferencial. Exatamente. Infelizmente, por um lado, né? Que o atendimento é diferencial. Porque, por exemplo, eu não sei qual é a sua cidade, mas eu sou de Vitória, do Espírito Santo. E aqui existe um padrão capixaba de atendimento que as pessoas chamam. É uma coisa extremamente pejorativa, porque o atendimento daqui é horroroso, de modo geral, tá? Então, às vezes eu não preciso fazer o menor esforço com o meu cliente, basta eu dar bom dia, boa tarde, boa noite, perguntar se ele está bem, que a pessoa já fala, nossa, muito obrigada pelo seu atendimento. Eu acho até curioso, engraçado isso. Então, assim, infelizmente para nós clientes, o atendimento é um diferencial, porque nós, como clientes, a gente se sente extremamente desmotivado a comprar numa loja física, por exemplo, porque é melhor eu fazer um atendimento aqui pelo computador, que vai dar na mesma, vai ser frio do mesmo jeito, entendeu? Eu não vou conseguir fazer troca nenhuma com aquele vendedor ali que parece que não está precisando e não está a fim de vender. Então, e felizmente para nós, como empresários, gestores do nosso negócio ali de flores, né, no nosso caso. Porque se a gente pega o atendimento comum da cidade e a gente sai um pouquinho para cá, acabou. A experiência que você está proporcionando para o seu cliente é outro departamento. Você vai se encaixar como uma empresa que está acima das outras e em outro padrão. Você vai estar acima da maioria. Piracicaba. Nosso padrão de atendimento aqui também é péssimo de modo geral. Pois é, eu acredito que seja assim uma problemática do nosso país, tá? Aliás, nem só do nosso país, mas aí entraria numa esfera muito à parte. Mas existem algumas cidades que o atendimento é bom, então, assim, vamos usar essa coisa do atendimento da nossa cidade ser ruim e vamos praticar um bom atendimento para duas coisas: para a gente se sentir bem, como dono do negócio, e para o nosso cliente se sentir bem como nosso consumidor e como habitante daquela cidade tão estranha, né, em relação a isso. Aqui em Mato Grosso do Sul também é péssimo. Fui perguntar em uma floricultura se poderiam me informar sobre fornecedores de plantas. 3 me responderam que não. Que não uma floricultura te responder que não conhece fornecedor de planta é realmente muito estranho. Eu vou te dizer que aconteceu uma situação bastante curiosa comigo em São Paulo. São Paulo, o atendimento é excelente, né? São Paulo, capital, né? É, E aí, eu aqui com o Instagram da Floricultura Lucrativa, estava querendo mostrar um pouco para a galera aqui que me segue sobre lojas diferentes, sobre ideias, sobre, enfim, várias coisinhas. Estava fazendo ali vamos ao vivo aqui pelas floriculturas de São Paulo. Enfim, fui em 3. 2 eu fui extremamente bem recebida. Deixaram tirar foto, bateram papo comigo, eu conheci os donos, enfim, foi assim, excelente. Eu até mantenho aqui contato com uma delas pelo Instagram. E aí eu fui numa terceira, que na verdade era um box
de uma floricultura bem famosinha lá em São Paulo, que agora eu nem me recordo o nome, que eu fiz questão de esquecer. Aí eu comecei a fotografar, bater um papo e tal, a mulher foi super seca comigo e falou, pode tirar foto não. E até então, ela estava me deixando tirar foto porque ela achava que eu era um cliente, que estava mandando foto para alguém para poder ter aprovação para comprar o produto. Quando ela ficou sabendo que eu tinha uma floricultura em outro estado, e para ela isso pouco interessou, a mulher se transformou. Eu estava extremamente proibida de tirar foto daquilo ali por causa do direito autoral. Aí você me responde, a pessoa quer tirar uma foto do seu produto, você vai dizer direito autoral? E olha que não tinha direito autoral nenhum ali, porque era um vaso de vidro que tinham várias orquídeas em cada buraquinho. Me conta qual que é o direito autoral disso. Nenhum, né, gente? Vamos combinar que é uma extrema de uma ignorância uma pessoa chegar na sua loja, seja física ou chegar no seu ateliê, querer fotografar, querer exaltar o seu produto por meio de uma foto e daí também, se quiser te copiar, não tem problema, o seu é único, é você que faz, só quem vai fazer igual aquilo é você. E a pessoa não deixar aplicar essa máxima aí de direito autoral. Enfim, uma baboseira, mas vida que segue, aconteceu e foi curioso e resolvi dividir com vocês. Bom, voltando aqui ao nosso negócio. Falei aqui sobre os supermercados, né? Não vamos tentar brigar com eles, vamos tornar aí o nosso aliado. Então, assim, eu acredito que em relação às concorrências, à concorrência, a lidar com a concorrência, eu acredito que sejam aí esses tópicos que eu elenquei, considerações aí que eu elenquei, que cabem aqui nesse espaço, senão a gente fica até amanhã. E eu acredito assim, como é que eu posso dizer? Tá, eu pulei um negócio que não, tá certo. Bom, em relação à concorrência, são apenas essas considerações, apenas não, que eu acho que elas são até pontos chaves aí para você lidar com assuntos específicos, tá, dentro da concorrência. Até para caber aqui nesse tempo da live, a gente não ficar em uma live muito grande. Se a gente entrar em assuntos muito profundos aqui, talvez a gente se perca um pouco. E o objetivo aqui era realmente dar algumas dicas, responder de uma forma um pouquinho mais profunda a pergunta que eu recebi lá na caixinha de perguntas da semana passada. Então, todo mundo que está aqui, corre lá para a caixinha de pergunta, manda uma pergunta lá, que eu vou responder para todo mundo. A gente continua nessa corrente de ajuda. E quem sabe a sua pergunta ela se transforma em um tema de live da próxima semana. Tá bom? Por hoje é só. Depois vocês me contam aí o que vocês acharam nos comentários. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem, que a gente está sempre online, tá? Estou sempre a postos aí. Muito obrigada para quem ficou aqui do começo ao fim, dando uma força, dando um apoio, contando aí casos da vida real. E até a próxima.